Vamos colher? Tá bom, tá bom, tá bom. Aí pega, amarra. Filho, esses aqui são os primeiros frutos que Deus tem nos dado. Vamos levar a sacerdote? Mas papai, a colheita de cevada ainda nem começou. Isso é tudo que nós temos até agora. Eu sei, filho, que esses são os primeiros frutos. Mas Deus nos ordenou que após a Páscoa devíamos levar os primeiros frutos a Ele. Eu não sei como será daqui para frente, mas Deus vai abençoar com o restante. Como é grande sua fé, papai. Que é isso, filha? É que Deus é muito bom e Ele vai dar o restante. Vamos ao sacerdote? Vamos sim, vamos, mãe. Sacerdote, aqui são os nossos primeiros frutos que Deus tem nos dado. Que o Senhor abençoe a nossa colheita com prosperidade e paz. Vamos orar? Ó Rei auxiliador, Salvador e escudo, bendito sejas tu, eterno, escudo de Abraão. Tu sustentas a vida com misericórdia, ressuscita os mortos com grande piedade, ampara os caídos e sara os doentes, afrouxa as ataduras dos que estão em grilhões e confirma a tua fidelidade aos que dormem no pó. Quem é como tu és, eterno de poderosos atos? Ou quem pode ser comparado a ti, Rei que tira e restitui a vida e que faz florescer a salvação? Bendito sejas tu, eterno, que ressuscita os mortos. Amém. 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 Vamos? Vamos sim. Lá pra... Quero louvar a Deus pelo privilégio que pessoalmente eu tenho de pastorear essa congregação. E eu queria poder ter palavras para vocês entenderem a minha alegria, o meu prazer. Bem-vindos todos. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção e a sua bondade nesta hora. Uma saudação carinhosa para você que nos acompanha pela internet. Um abraço, Zezinho, falou comigo agora há pouco, Paulinha. Tem gente nos acompanhando em vários países do mundo, além de diversas cidades aqui do Brasil. Além de termos a nave da igreja quase que totalmente tomada em plena segunda-feira, mais uma multidão que nos acompanha pela internet. Só podemos dizer, louvado seja Deus. E o povo de Deus diz, amém. Glória a Deus. Trouxeram a Bíblia? Vamos abrir a palavra de Deus. Nós estamos usando e abusando do capítulo 23 do livro de Levítico. Nós já passamos pela Páscoa e já passamos pelos pães asmos. A Páscoa simboliza, no fundo, Sauião, a morte de Jesus. Os pães asmos, eles simbolizam o sofrimento no Egito, a saída apressada do povo de Deus, por isso também o pão sem fermento. Também esta festa simboliza uma vida destituída de pecado, um período próprio para se limpar do pecado pelo sangue do Cordeiro, e simboliza também a morte de Jesus. E as primícias, elas representam os primeiros frutos. No fundo, quando as famílias viviam a festa das primícias, as famílias estavam dizendo para o Senhor, o Criador, o mantenedor, elas estavam dizendo assim: o Senhor é o nosso proprietário, nós reconhecemos o seu senhorio na vida da nossa família. Quando nós entregamos a Deus as primícias do que Ele nos dá, nós estamos reconhecendo o senhorio de Deus. Mas hoje vamos descobrir que as primícias, elas também representam
a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque todas as festas, as 7, elas tinham uma aplicação para aquele tempo, um ensinamento do projeto da salvação para aquele tempo, mas elas tinham também uma aplicação para o Novo Testamento. Estas 3 primeiras, como já ensinei para vocês, a Páscoa, os pães asmos e as primícias, estavam intimamente relacionadas com o primeiro ministério de Cristo, a primeira vinda de Cristo, com sua vida, ministério, morte e ressurreição. Depois nós vamos discutir um pouquinho amanhã sobre o Pentecostes, e depois vem as 3 últimas festas, que elas estão relacionadas diretamente com o que acontece logo mais, e uma delas tem uma aplicação muito especial para a volta de Jesus, que é o grande sonho da nossa vida. Deus nos abençoe ao estudarmos o seu livro agora. Vamos orar. Pai querido, estamos com a Bíblia aberta, ela é a tua palavra. Estamos aqui, a igreja está quase cheia, louvado seja o teu nome, porque nós queremos ouvir a tua voz, a voz do Deus Espírito Santo, falando à nossa mente e ao nosso coração. Obrigado porque nós já passamos pela Páscoa e pelos pães asmos, hoje estamos nas primícias. Aceita também, Deus, o nosso coração como primícias da nossa vida, em nome de Jesus, amém. Eu começo a leitura no verso 9, disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito, de 1 ano, em holocausto, e assim por diante. Verso 13 fala das ofertas de manjares, de farinha. O 14 diz: não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até ao dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É um estatuto perpétuo nas vossas gerações. Aqui nós entendemos que, mesmo antes de saciarem a sua fome, eles deveriam levar o primeiro pedaço para Deus. Existe um significado muito importante nisso. Por que Deus quer que entreguemos a Ele o primeiro, o mais importante, o que nos é mais caro? Porque Deus deve estar em primeiro lugar. Quando alguém perguntou para Jesus sobre o mandamento, ele falou assim: amarás ao Senhor teu Deus. Quando eu entrego as primeiras coisas para Deus, eu estou dizendo assim: Senhor, eu te amo, mas eu estou dizendo sem palavras. Me lembro que numa das minhas falas, e eu penso que foi no sábado, quando eu disse que os nossos filhos esperam ver exemplos em nós, muito mais do que palavras. Nós não precisamos ficar publicando por aí, escrever no outdoor: eu amo a Jesus, Neumoel Stina. Não precisam, nós não precisamos disso. Nós precisamos sim exercer esse amor, e quando nós exercemos esse amor, não é preciso outdoor, as pessoas descobrem isso, as pessoas veem isso. Deus estava ensinando o seu povo que Ele vem em primeiro lugar, e quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, nós descobrimos que ao tratarmos das coisas de Deus, Ele também trata das nossas coisas. Em razão do meu trabalho, eu sempre tive que viajar um pouco, e a minha oração para Deus sempre foi: cuida da minha família, porque o Senhor pode cuidar dela melhor do que eu. Eu não estando em casa, Deus pode cuidar da minha família melhor do que se eu estivesse em casa, porque há coisas que eu não posso fazer pela minha família, mas Deus pode. Agora, sempre que posso, eu estou com a minha família, porque eu não quero apenas que Deus cuide, eu quero fazer a minha parte também. Mas quando eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas coisas, está entendendo?
Se eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida não apenas da minha saúde, Deus cuida não apenas da minha família, dos meus filhos, Ele cuida dos meus negócios, Ele cuida de tudo que tem a ver comigo, porque Ele sabe que eu o coloquei em primeiro lugar. E quando eu coloco Deus em primeiro lugar, Deus tem prazer em cuidar das minhas coisas. Alguém me mandou esses dias e eu li e achei engraçado. Eram 2 cristãos, não sei se posso dizer que eram 2 cristãos, porque um não sei se era cristão, mas um era dizimista e outro não era. O assunto aqui não tem nada a ver com o dízimo, tem a ver com Deus em primeiro lugar, ok? Então não estou pedindo para você trazer o dízimo, porque o dízimo é do Senhor, eu não preciso trazer nem mandar, você sabe que é de Deus. Mas um era dizimista e outro não. Aí o que não era dizimista chegou para ele e falou assim: você poderia me falar quanto que é o seu dízimo? Aí ele falou: R$900, ganhava até bem, né? Bom, R$900 vezes 12 vai dar num ano R$10.800. Tá certa a conta, meus colegas? Tá, né? Quando tá certo, tá certo. Se você calcular isso aí em 20 anos, vai dar R$216 mil, sem juros e correções. Você sabia que em 20 anos, aplicado esse dinheiro, você poderia comprar uma Ferrari novinha? Aí o que era dizimista, cristão, olhou para aquele cristão não dizimista e falou para ele assim: eu gostaria que você me mostrasse a sua Ferrari. Ele falou: mas eu não tenho. Então deixa de me encher a paciência e deixa eu ser fiel ao meu Deus, tá bom? Era a conversa de 2 indivíduos apenas. Deus é primeiro. Quando nós aprendemos a colocar a Deus em primeiro lugar, Deus tem prazer em cuidar das nossas coisas, Deus tem prazer em cuidar daquilo que é nosso. Vou rememorar umas 2 coisinhas que eu já falei, para ficar claro. Ontem eu disse que, seguindo a linha do raciocínio de alguns dos teólogos, o Senhor Jesus morreu numa sexta-feira, Ele ficou o sábado na sepultura e o domingo Ele ressuscitou. E é mais ou menos isso que todos nós acreditamos, não é assim? Mais ou menos isso que todos acreditamos. Há uns que pensam um pouquinho diferente. Tem gente até que pensa que Jesus morreu na quarta-feira. Mas quando a gente estuda a Bíblia, sem a confusão dos teólogos, só a Bíblia, a gente entende que Jesus morreu numa sexta. E pastor Orne disse um dia aqui que os teólogos... Elias, fala para ele que eu falei isso, viu? Ele disse aqui que os teólogos gostam de complicar as coisas, e nesse aspecto eu concordo com ele. Porque quando nós estudamos a Bíblia, só a Bíblia, com cuidado, com orientação do Espírito, nós entendemos tranquilamente. E ontem eu falei para vocês que para quem quer entender a Bíblia é fácil. Agora, para quem não quer entender, tem 1 milhão de cabides para pendurar dúvidas. Jesus morreu então na Páscoa, porque desde quinta-noite até sexta-noite seria Páscoa. Jesus foi sepultado no primeiro dia dos pães asmos, e eu falei que aquele dia era um dia de tristeza, lembram disso? E Jesus ressuscitou no próximo dia, e segundo o que nós entendemos aqui, o próximo dia, depois do primeiro dia da festa dos pães asmos, era o dia das primícias. E Jesus ressuscitou como as primícias daqueles que estão na sepultura. Eu posso ler isso na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15, e se você quiser ir lá para olhar, pode ir, senão escuta o que eu vou falar, verso 20, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. A Bíblia não diz que Ele é a primícia da ressurreição, a Bíblia diz que Ele é a primícia dos que dormem. Por que a Bíblia diz que Ele é a primícia dos que dormem? Quando eu leio em Apocalipse 13, verso 8, a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus, Ele foi morto antes da fundação do mundo. E não quer dizer que literalmente Jesus tenha morrido antes da fundação do mundo. É que Jesus prometeu-se, colocou-se à disposição para morrer em lugar do homem, caso o homem viesse a pecar, antes da fundação do mundo, está entendendo? Antes da fundação do mundo. Por que ele representa as primícias? Vou falar para você que uns indivíduos foram para o céu antes dele. Por exemplo, Elias foi para o céu. Teve mais um que foi para o céu.
Nós entendemos que Moisés também foi para o céu, por isso que ele apareceu no Monte da Transfiguração com Jesus, e quem quer conferir está em Judas, verso 9, tem um capítulo apenas, verso 9. Se Jesus não tivesse vencido a morte, se Jesus não tivesse ressuscitado, pelo menos o Moisés teria que voltar. O Elias eu não sei, porque ele não passou pela morte, mas o Moisés eu tenho convicção que teria que voltar. Mas pastor, como é que é isso? Isso é simples. É como quando eu compro alguma coisa para pagar amanhã. E eu já posso ter o bem que eu comprei, mas eu vou pagar amanhã. Numa linguagem assim bem vulgar, antigamente se chamava pré-datado. Vocês não sabem o que é isso, né? Pré-datado. Vocês nunca fizeram isso, eu sei disso. Moisés foi para o céu, era um cheque pré-datado que Deus deu. E esse cheque foi coberto quando Jesus venceu os grilhões da morte. Porque Jesus, segundo a Bíblia, ele é a primícia dos mortos, ele ressuscitou. E segundo o Apocalipse, ele foi morto desde a fundação do mundo. Quer mais um? 1 Pedro capítulo 1, versos 19 e 20. Pedro fala que o sangue do Cordeiro de Deus, ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nos nossos dias. Esse é o plano da salvação. Eu não tenho dúvida alguma de afirmar a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que Deus tem um plano de salvação a respeito da sua vida individual, a respeito da sua família. Estou falando de você, porque Ele tem a respeito de mim e da minha família. Deus tem um plano de salvação elaborado a respeito de mim, e o tem também a respeito de você, antes da fundação do mundo. Você está no coração de Deus, e se quiser dizer amém, pode dizer com alegria, você está no coração de Deus desde antes da fundação do mundo. Eu adoro a teologia da palavra, da Bíblia, porque a Bíblia me ensina coisas impressionantes. No Salmo 24, depois em casa você lê, por favor, tem um cântico antifonal. Anjos que subiram com Jesus depois da sua ressurreição, depois de um período que ele passou aqui ensinando, cantando para que as portas do céu se abrissem, e os anjos que estavam na porta perguntavam: mas por que vamos abrir? Para quê? E então os que estavam subindo com Jesus gritavam: para que entre o Rei da Glória. Mas quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, Deus forte e poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória, é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus venceu. Ele venceu o pecado, Ele venceu no deserto, Ele venceu no jardim do Getsêmani, Ele venceu na cruz, e Ele venceu também no nosso coração. E assim como Ele ascendeu aos céus, e as portas se abriram para Ele entrar, um dia desses Ele virá nos buscar, e nos levará, e as portas vão se abrir, e nós vamos entrar, aleluia. O que aconteceu naquele dia, quando Jesus ressuscitou, no dia das primícias, domingo de manhã? Aconteceu que um monte de gente ressuscitou com Ele, está na Bíblia, Mateus 27, se quiser ler pode, vai dos versos 50 até os 53, quando Ele morreu houve um terremoto grande, os corpos se moveram dentro dos sepulcros, e no domingo de madrugada, quando Jesus saiu do túmulo, estes corpos que se moveram saíram, foram ressuscitados juntamente com Ele, e a Bíblia diz que eles entraram na cidade, foram reconhecidos. Esse entraram na cidade aqui tem uma dupla aplicação e duplo entendimento. Eles entraram na cidade de Jerusalém, foram reconhecidos por pessoas que os conheciam antes. Quem ressuscitou? Eu só sei que foram justos, mas eu não sei os nomes deles. Então, por exemplo, se eu chegar na eternidade e descobrir que João o Batista ressuscitou nessa ressurreição, eu não vou ficar nem um pouquinho surpreso, nem um pouquinho, porque João Batista foi o precursor do Messias.
Quando Jesus ascendeu aos céus, ele levou consigo esse grupo que ressuscitou junto com ele. E ele apresentou ao Pai esse grupo como sendo aquele molho que foi apresentado ao sacerdote, como sendo as primícias. E todo o céu quis adorá-lo, e ele disse: esperem um pouco, eu preciso me apresentar ao meu Pai primeiro. E quando o Pai disse que a justiça estava satisfeita, ele falou para o Pai assim: esses aqui são os representantes dos milhões que eu vou trazer para cá daqui a alguns dias. Aleluia! E ele falou para o Pai assim: eu quero que onde eu estiver, eles estejam comigo. E o Pai falou: tudo ok, eles podem estar. Aí vem uma escritora americana chamada Ellen Goldwhite, que eu reputo inspirada, e ela diz assim: em Cristo, nós arrependidos somos aceitos no amado. Aleluia! Nós somos aceitos como filhos de Deus. Por isso João diz: e a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Agora, não foi só quando Jesus ressuscitou que tem essa história de ressurreição em grupos. Um pouquinho antes da segunda vinda, haverá uma outra ressurreição em grupos. Muitos vão ressuscitar, Daniel 12, 1 e 2. Alguns santos vão ressuscitar para ver Jesus voltando, e alguns ímpios vão ressuscitar para ver os santos recebendo a glória, santos que eles mataram, por exemplo. Imaginem todo o terror da Idade Média, aqueles que mandavam e achavam que mandavam até na vida dos cristãos para matá-los. E alguns desses dias também vão ressuscitar, mas vão morrer de novo. Agora os santos que ressuscitarem vão ressuscitar com uma vida imortal. Depois, quando Jesus chega aqui do alto, porque ele não vai pisar o planeta nesta vinda, ele vai chamar os santos que estão dormindo, e uma multidão enorme vai ressuscitar. Essa é a primeira grande ressurreição. E depois há uma outra grande ressurreição, depois do milênio, quando então ressuscitam os ímpios, para receberem apenas e tão somente o castigo. O que aconteceu naquele domingo de manhã? Mateus diz assim: um anjo desceu do céu. Eu gosto de pensar nas coisas, eu tenho tempo para isso e sou pago para isso, e bem pago. É um bem pago que não dá para ficar rico, mas dá para viver feliz e eternamente. Como deve ter sido a experiência daquele anjo voando, cruzando o espaço infinito e brilhando na escuridão, e chegando lá no túmulo novo de José, moveu a pedra, todos os demônios estavam ali. Imaginem, no plano de Deus não existe ser, ok? Mas no ponto de vista do homem existe, não é? Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui. Pode ser que nós estaríamos numa outra religião, numa religião que adora um Deus que morreu e os ossos se acabaram por aí. Mas não, nós adoramos um Deus que morreu e ressuscitou. E eu toda vez que vou lá no Jardim da Tumba, cadê o Wander? Você já me viu chorando lá, a Mari também já viu. Eu entro naquele túmulo, e eu vejo atrás da porta a placa dizendo assim: ele não está aqui porque ressuscitou. Eu não aguento, que nem não estou aguentando agora. Eu adoro um Deus vivo, cujo túmulo está vazio. Vazio. Naquele domingo de manhã, o domingo das primícias, Jesus saiu do túmulo com a vida que havia em si mesmo, porque eu já ensinei aqui que ele disse: eu tenho o poder de dar a minha vida e tenho o poder de tornar a tomá-la. Ele não precisava de nenhuma vida exterior, porque Jesus é vida em si mesmo. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amados, estamos vivendo no final da história. É tempo de nós louvarmos a Deus com o nosso ser, com a nossa vida. É tempo de nós percebermos os milagres que Deus faz na nossa vida. É tempo de perceber. Quantos indivíduos poderiam estar aqui hoje, mas não estão? Porque eles não perceberam o milagre. Você está aqui porque você percebeu o milagre que Deus fez na sua vida. Porque
Porque não é brincadeira numa segunda-feira, depois de trabalhar o dia inteiro. Alguns estão aqui e não jantaram ainda, pastor Mateus, é bem assim. Uma noite fria, Toninho, vem aqui porque reconhecem que Deus fez um milagre. Eu vou falar 1 minuto sobre um indivíduo que Deus fez um milagre. João Neto. João Neto não conhecia essa igreja aqui, mas ele trabalhava num lugar de saúde, e pastor Douglas, esse lugar de saúde era administrado pelo NASP, um PSF, não é? E uma pessoa o convidava para vir à igreja e ele arrumava desculpa, toda vez arrumava desculpa, mas um dia não tinha desculpa e ele veio. Esse João Neto é um corredor, atleta de atletismo, corre até maratona. E esse João Neto veio aqui um sábado, e nesse sábado ele ouviu uma frase, e a frase dizia mais ou menos assim: Deus ama você, pode sonhar que Deus vai realizar o seu sonho. E João Neto tinha um sonho como corredor, olha só: eu quero um dia correr a maratona de Nova York. E na hora que o pastor falou: olha, Deus ama você, pode sonhar que Deus é o realizador dos sonhos, ele falou assim: o pastor está falando para mim, no meio de mais de 2.000 pessoas, ele está falando é comigo, e eu vou realizar o meu sonho. E aí foi atrás, conseguiu um passaporte, aí conseguiu um visto norte-americano, e aí conseguiu comprar uma passagem, e conseguiu se inscrever na maratona de Nova York. Ô João, vem cá, rapidão, dá um microfone para ele, por favor, para ele falar uma frase para nós aqui, só uma. Há quanto tempo você corre, João Neto, por favor? Corro já há 7 anos. 7 anos. Já correu maratona? 7 maratonas. 7 maratonas. E o sonho era correr a de Nova York? Maratona de Nova York, um grande sonho. E quando vai ser a maratona? 3 de novembro. 3 de novembro. Está inscrito? Sim, graças a Deus. Passaporte? Tudo ok. Passagem? Ok. Visto? Ok. Pastor Henrique, traz aí para ele um negócio que nós vamos dar um negócio aqui para ele correr. Pode abrir. Aqui, ó. Tem. Das cores que o corredor gosta. Sei que tem muitos corredores aí, vai saber que eu estou falando a verdade. Você falou uma frase para mim e falou também para o pastor Henrique, que depois que você veio aqui, o que aconteceram com as portas? Quando eu comecei a frequentar essa igreja, as portas se abriram para mim. E eu fui abençoado. Irmãos, obrigado, João. E eu vou tentar ver você na maratona, viu? E vou torcer para que você venha aqui depois mostrar uma medalha para nós. Deus é o realizador dos sonhos de todos aqueles que têm coragem, que têm fé de oferecer as primícias. Primeiro Deus. Deus tem uma graça que não dá para a gente medir, e eu diria numa linguagem assim especial, a graça de Deus é inenarrável, não dá para explicar. Como é que Deus pega um indivíduo simples, um indivíduo da roça, transforma esse indivíduo num pregador, um pregador importante, que faz aquilo que é o mais importante que se pode fazer nesse mundo, salvar pessoas. É a graça de Deus. Hoje Deus quer colocar a graça em cima de você. Ele quer abençoar você. Agora, eu preciso me lembrar que eu tenho que dar o primeiro lugar para Ele. Ele é o primeiro. Talvez eu tenha aqui hoje uma porção de gente que gostaria de dizer: Senhor, eu também me sinto abençoado por ter colocado o Senhor em primeiro lugar.
Então eu vou fazer um apelo que ele tem duas direções. Para você que quer dizer obrigado, eu sou esse abençoado. E para você que quer dizer talvez pela primeira vez, ou dizer de novo, porque voltou atrás: Senhor, eu quero que o Senhor seja o primeiro na minha vida. São as primícias. A Joyce vai cantar e eu acho essa música linda. E enquanto ela estiver cantando, se você quiser vir aqui à frente, pode vir. Por duas razões, ou por uma das duas, tá? Se você se sente um abençoado de Deus, porque já coloca Deus em primeiro lugar, ou se você deseja, a partir de agora, dizer para Deus que quer colocá-lo em primeiro lugar. Lembre-se, o nosso Deus não é o Deus das derrotas. O nosso Deus é o Deus das vitórias. É o Deus que tem o poder de abrir o túmulo. É o Deus que tem a graça de nos levar para a eternidade. Deus nos abençoe enquanto fazemos isso. Pelo sangue de Jesus, aleluia, fui achado pela glória de sua cruz, sou feliz e perdoado. Não há limites para o Deus eterno, Ele vai além para conceder sua graça. Preciosa graça, e não importa qual o seu pecado, basta aceitar e receber essa graça. Preciosa graça. Somos filhos do Senhor e herdeiros de seu reino, morreremos para o mal e para o bem renasceremos. Nova vida de perdão, de poder e de vitória, reinaremos com Jesus para sempre em sua glória. Não há limites para o Deus eterno, Ele vai além para conceder sua graça. Preciosa graça, e não importa qual o seu pecado, basta aceitar e receber essa graça. Preciosa graça. Eu sei que Deus é por nós, Ele deu sua vida, pelo seu sangue nos libertou. Deus nos amou, deu no seu Filho, graça foi tudo que concedeu. Não há limites para o Deus eterno, Ele vai além para conceder sua graça. Preciosa graça.
Basta aceitar e receber essa graça, preciosa graça. Ele vai além para conceder sua graça. Preciosa graça. Obrigado, Joyce. Não é uma bênção estar aqui, gente? Hã? Vamos dizer amém? Antes de orar, 3 coisinhas. Você que ainda não trocou o seu DVD, aquele que não funcionou, pelo que funciona, ele está disponível. Outra coisa, os nossos convidados que não são membros da igreja, eles têm direito a um brinde, a um presente, um livro. Podem passar a saída para receber, ok? E só 2 detalhezinhos. Não sei quantos de vocês já viram aí a pequena exposição que nós fizemos. Pastor Mateus, obrigado. Pastor Mauro e Pastor Henrique. Passem por ali para dar uma olhada, está aqui nessa saída à esquerda de vocês todos e à minha direita. E lá embaixo está funcionando a câmara de oração. Venha um pouquinho antes, ore, tá bom? Pai querido, amanhã nós vamos estar aqui de novo pela Tua graça. Como acabamos de ouvir a Joyce, não tem limites, louvado seja o Teu nome. Obrigado porque Jesus ressuscitou. E Ele representa as primícias do reino de Deus. Nós queremos também, como primícias, oferecer a nossa vida ao Senhor. E dizer, através do nosso exemplo, que o senhorio da nossa vida pertence ao nosso Deus. Abençoa o Teu povo que está aqui, Pai. Abençoa o Teu povo que está nos acompanhando pela internet. Há pessoas que acordaram cedo lá no Japão e estão nos acompanhando. Que a Tua bênção esteja com eles também. Tantos lugares do mundo, tanta gente acompanhando a pregação da palavra. Louvamos o Teu nome e Te agradecemos por tudo. E pedimos que nada atrapalhe de estarmos aqui amanhã outra vez. Em nome de Jesus, amém.